Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de plaquinhas MP3. As plaquinhas MP3 são bastante conhecidas, né? Todo mundo que gosta de som já ouviu falar, já conhece, já manuseou alguma destas plaquinhas. Só que atualmente existem muitos modelos no mercado e fica difícil se decidir por algum modelo. Então eu pretendo discorrer um pouquinho sobre alguns deles, ok? Bem, aqui sobre a minha mesa eu tenho 3 grupos de placas, ok? De decodificadores MP3. Aqui, nesta primeira linha, eu coloquei as plaquinhas MP3 não amplificadas. Então, eu vou falar da minha experiência com cada uma e sempre que possível mencionar o modelo. Esta primeira plaquinha aqui, ela é excelente, tá? É de excelente qualidade. Atualmente se vende pouco dela, você pode não encontrar. Aqui eu tirei a capinha que vai de acabamento, tá? Aqui vamos ver se eu tenho um modelo aqui fácil. Coloquei aqui para vocês visualizarem. É o STV377, ok? Bluetooth Key. Bem, esse modelinho aqui, o que eu posso falar dele? Aqui está a capinha de acabamento na minha mão. Esse modelinho aqui, ele é muito bom. Eu acho até uma pena ele estar saindo de linha, né? Um diferencial dele é que ele já faz a mudança de pastas aqui diretamente nos botões, ok? Ele tem versão Bluetooth 3.0, uma versão mais antiga, mas que pega muito bem. O controle pega muito bem. Eu tenho pouca coisa a falar sobre essa plaquinha. Minha percepção sobre ela é que ela é muito boa, tá? Aqui o cartão é um modelo de decodificador mais antigo, então ainda é aquele cartão grande, né? Não é o TF, o micro. E o tamanho ele é um pouco fora do padrão, ok? Para quem achar e quiser arriscar, é uma boa pedida, é uma boa placa, apesar de antiga. Aqui eu tenho um modelo da First Option. Essa plaquinha aqui, ela é boa, é uma plaquinha bacana. Ela tem a função relógio, se você quiser ficar visualizando as horas e ao deixar sua caixinha ligada, né, sem funcionar o som. Ela tem mudança de pasta somente no controle. Eu comprei algumas unidades, devolvi a maioria. Por quê? Pelo menos as que eu comprei não pegou uma única estação de rádio. Então, como eu faço meus projetinhos e vendo, fica difícil, né? Você ter a função rádio e não pegar ao menos uma rádio. Não é que pegou mal, não, que pegou 2, 3, não pegou nenhuma. E o detalhe é que eu estou em uma região em que as rádios pegam muito bem. Então, apesar de ser uma excelente plaquinha, gostei muito, mas tem esse problema do rádio. Talvez com uma antena possa melhorar, né? Não fiz esse teste, porque a cada vez que você vai colocando alguma coisa no projeto, vai ficando mais caro e mais complicado. Mas tá aí, para quem quiser uma boa plaquinha, First Option. Para quem não ligar para o rádio, é claro, né? Que fique bem claro isso daí. Comigo não funcionou nenhuma. Nem nesta plaquinha que está na minha mão, nem nos outros modelos que eu adquiri conjuntamente, ok?
Aproveitar aqui que eu estou lembrando, essa plaquinha aqui, uma coisa que eu notei nela, que é um diferencial, é um decodificador pouco ruidoso. Eu não tive ruídos nas caixinhas que eu produzi com ela, apesar que depois eu tirei, mas assim, não tive ruído, tá? Lembrando aqui que os controles geralmente são bastante similares, muda a cor, mas a maioria das funções são iguais, tá? E uma coisa que eu não gosto em geral nas plaquinhas é que a maioria delas tem pelo menos alguma função que não pega na própria plaquinha, que você vai precisar do controle remoto. Já já eu falo sobre isso. Aqui eu separei o seguinte, escrevi aqui, silenciosa. E aqui nesta outra, não silenciosa. O que isso significa? Visualmente, elas são iguais, ok? Só que o que acontece? Essa que está escrito aqui, não silenciosa, ela tem aquela voz avisando sobre as funções. Radio Mode, Bluetooth Mode, né? E acaba sendo bastante chato, né? Por mais que você faça às vezes um projeto até caro, né? Uma caixa de som cara, uma plaquinha dessa com esse som dá aquela impressão de coisa xing-ling. Então eu não gosto, né? Minha opinião, não gosto, e eu vejo a maioria das pessoas incomodadas com isso. Então, as versões silenciosas me agradam mais. Aqui é um modelo também com tamanho diferenciado. O Bluetooth da maioria dessas plaquinhas, exceto esta primeira aqui, é a versão 5.0, uma versão bastante atual. Esta plaquinha aqui e esta daqui foram compradas conjuntamente. Elas funcionando, o visual é bastante bonito, né? Aquele desenho de equalizador dá um charme nessas plaquinhas muito grande. Se vocês tiverem reparado, as plaquinhas mais modernas estão aqui, ó, TF Card, o cartãozinho micro, que dá para você tirar do seu celular e colocar aqui, tá? Estas plaquinhas aqui, esta e esta aqui, elas não têm mudança de pasta. Estas outras aqui têm mudança de pasta. Essa da Force Ocean somente no controle, não tem na plaquinha, ok? Então, tá aí um problema das plaquinhas, que você não tem controle total na própria placa. Aproveitando a deixa, estas plaquinhas aqui que são um pouco mais antigas, embora ainda modernas, né? Eletrônicos de um ano para outro muda bastante. Essas daqui, uma coisa que é desagradável é que quando você está com a função rádio ligada, ela não abaixa ou aumenta o volume na própria plaquinha. Você tem que estar com o controle à mão. Isso ocorre, por exemplo, quando você inicia o seu som, quando você liga a plaquinha. Então, se o rádio está no volume alto e seu som é potente, você vai ter aquele estrondo de uma única vez e você precisa correr no controle para poder abaixar o volume. Isso é bastante chato, é um ponto negativo dessas plaquinhas aqui. Essas daqui, voltando a elas, eu estou cortando, pessoal, e falando à medida que eu vou lembrando das características de cada uma, tá? Essas daqui, uma coisa que não é legal nelas, algumas, né, coisas que não são legais nelas. Embora modernas, Bluetooth de última geração, Bluetooth disso aqui é muito fluido, você conecta e desconecta muito facilmente, pega uma distância em área livre bem maior do que essas outras que eu mostrei, muito boa. E essa daqui tem um visual assim, imitando carbono, fibra de carbono, também que deixa muito bonito. Mas pontos negativos, não tem mudança de pasta. Se você tem muitas músicas no seu pendrive, no seu cartão, dificulta o acesso a estas músicas, ok? Então,
Esse é um dos pontos negativos. E também, nos sistemas que eu montei utilizando essas duas plaquinhas, eu percebi que em volumes mais altos o som fica muito agudo. Então você não basta ligar, né? Você tem que ou buscar dar um jeito de cortar alguma coisa na frequência do seu som, ou então ao menos utilizar o próprio equalizador aqui da plaquinha, né? Aqueles equalizadores pré-programados, rock, jazz, pop, e procurar alguma dessas equalizações que deixa o som menos agudo, porque incomoda, o som rende muito, né? Qualquer alto-falantezinho que você ligue utilizando essas plaquinhas aqui, ele vai render muito, rende muito mesmo, de verdade, mas fica muito agudo. Então, vencemos esse grupo aqui das não amplificadas, ok? Vamos falar agora sobre as amplificadas. Aqui nós temos um modelo, deixa eu ver aqui qual que é o modelo. O modelo dela é o GPB S67601. Isso aqui é uma plaquinha de excelente qualidade. A amplificação é de 2 canais de 25 watts. A maioria dos vendedores diz que esse valor é em 8 ohms. Esta outra aqui também é contemporânea, é o modelo ALR, tá aqui, deixa eu ver se eu consigo focar para vocês, ó. ARLR S1732, ó. 2 vezes 25 também. Estas plaquinhas, elas estão há mais tempo no mercado. Caso vocês forem procurar pelo modelo, o que acontece? A dificuldade é você encontrar alto-falantes assim de fácil aquisição num preço bom com a potência exata que elas precisam. E se você coloca um alto-falante mais forte, por exemplo, eu fiz testes utilizando o Bravox de 50 watts RMS. Em 2 canais, impossível. Ela corta o som, não vai de jeito nenhum. Em um canal, você utilizando um alto-falante de 6, desse da Bravox, de 50 watts RMS, funciona bem. Só que eu não liguei, não fiz nenhum projeto utilizando o Bravox, este mencionado Bravox, porque ainda assim, utilizando um canal, apenas um canal, por conta do alto-falante ser mais forte, o que ocorre? Aquecimento. Então, para não perder a plaquinha, eu optei por enquanto por não usar. Mas, o que acontece? É uma boa plaquinha. E você tem a opção de utilizar dissipadores, né? Você pode colocar um dissipador aqui e vai funcionar muito bem. Estas daqui, elas já são mais recentes, tá? Essas daqui eu comprei, 3 delas chegaram hoje. Eu acabei de testar, de fazer alguns testes. Uma chegou há cerca de 15 dias. Elas já estão no mercado há algum tempo. Deixa eu falar um pouquinho para vocês delas. Esse modelinho aqui, deixa eu ver. Ó, eu anotei aqui. Ele é um modelinho de 2 canais de 25, tá? Eu também testei com um Bravox e funcionou muito bem. Esta plaquinha, a exemplo de outra que eu mostrei, a primeira plaquinha que eu mostrei, ela tem aqui, ó, nos botões, a mudança de pasta. Então, isso é interessante. Para vocês compreenderem, o que ocorre? A maioria das plaquinhas, elas têm uma codificação, ou você aperta 2 vezes um determinado botão, geralmente o de volume, né, como eu ia dizendo, ou então algum outro botão indicado pelo fabricante, o mode, o play e por aí vai, ok? Versão Bluetooth 5.0, rádio, todas essas aqui funcionam muito bem, tá? A única que realmente o rádio deixou a desejar, que não passou no teste de jeito nenhum,
foi a da First Ocean. Estas 3 aqui chegaram hoje. O que ocorre dessas aqui? Vamos lá. Essa daqui, ó, minhas anotações. É um modelinho amplificado de 2 canais de 3 watts. O range de tensão é de 5 a 12 volts. Eu liguei em 13.2. Aqui eu já coloquei, ó, mudança de rádio só no controle. Ela aceita a mudança depois de memorizada. Então, primeiro você vai ter que fazer a busca de canais e depois disso ela passa a mudar na própria plaquinha. Antes disso, somente no controle. O modelo é esse daqui, ó, JQD007BTA. Esta plaquinha aqui e este outro modelinho aqui, que também é de 3 watts e tem exatamente as mesmas características, eu tenho que dar os parabéns para elas, porque estas 2 plaquinhas aqui, como vocês viram, elas são de 2 canais de apenas 3 watts. E elas oferecem muito mais do que isso. Eu fiz o teste ligando em um canal com um alto-falante Bravox de 6 polegadas de 50 watts RMS. Deu 50? Não. Quanto deu? Não sei, não tenho ideia. Mas foi muito mais do que os 3 watts, que seria num canal. E só de ter suportado o alto-falante que eu utilizei, sem calor excessivo, esse tipo de coisa, assim, excepcional as plaquinhas, né? Ofereceram muito além, né? Existem placas melhores do que elas? Sim, com certeza. Mas a questão é, anunciaram certas características e elas vão além, então muito boas, aprovadas. Esse modelinho aqui, ele tem um diferencial e eu comprei somente para fazer esse vídeo e mostrar que há muitas diferenças entre alguns modelos de plaquinhas em relação a outros. Esse aqui, por exemplo, ó, ele tem um carregador de celular. Você pode alimentar, por exemplo, essa plaquinha em 12 volts e aqui você vai ter uma tensão de 5 volts para o seu celular, né? Você vai conectar o seu cabo USB aqui e pode carregar o seu celular. Caso você precise, for utilizar na própria plaquinha para tocar música do YouTube, né? Spotify, via Bluetooth, tá aqui, ela tem carregador. Esta outra aqui, ela é bastante intuitiva, ela tem apenas 3 botões, tá? Apenas 3 botões. Ela é muito boa, passou no teste, com certeza, é em azul. Aqui, essas mais moderninhas, todas elas têm um desenho gráfico aqui, né, que fica muito bonito. Deixa eu ver o que eu não falei dela aqui. Ela tem menos botões, então os botões dessa plaquinha aqui concentram mais funções, mas é bastante intuitivo e fácil de utilizar, ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Uma coisa que eu não gostei dessa plaquinha aqui foi em relação, não à plaquinha, mas ao anúncio. O anúncio ele tem 2 informações, de 5 a 12 volts. Eu liguei em 5 volts, funcionou. Eu liguei em 13.2, funcionou. Mas o anúncio ele também menciona de 7 a 26. E pelo menos eu até hoje nunca consegui extrair uma informação dos sites chineses. Você pergunta uma coisa, eles dão bom dia, perguntam em que pode ajudar, você repete a pergunta, eles continuam te dando bom dia, te responde aleatoriamente, assim, sempre ficou a desejar, né? Então, eu realmente não sei qual é o range de tensão exato dessa plaquinha. A plaquinha em si, muito boa, funciona a rádio muito bem, muda a pasta, vai muito além dos 2 canais de 3 watts RMS. Aplausos para a plaquinha, só que as informações do anúncio
são péssimas. Procurei em outros locais, também não consegui tirar a minha dúvida, ok? Esse outro modelinho que também chegou hoje aqui, ele é de 2 canais de 25. Eu liguei apenas um canal para testar, não liguei os dois, liguei em um alto-falante de 50 Bravox, que é o meu alto-falante genérico para testes, ok? Excelente, ela não tem o problema que aqueles outros modelos mais antigos aqui de 2 canais de 25 tem, de o rádio ligar no volume mais alto e você ter que correr para mudar no controle, né? Ela abaixa o volume do rádio na própria plaquinha, então já gostei bastante por conta disso. A mudança da rádio é a mesma coisa das outras. Depois de memorizada a estação, você consegue mudar aqui na plaquinha. Antes disso, não. Aqui, a última plaquinha que eu vou falar é essa daqui, que eu já falei, já fiz um vídeo somente sobre ela. Essa daqui talvez seja um dos modelos mais modernos atualmente, né? O anúncio é de 2 canais de 60 watts. Eu, sinceramente, não acredito que dê isso. Mesmo se a gente colocar na tensão máxima, que é de 24 volts, eu acredito que não dê. Mas o range de tensão é bom, de 8 a 24. Ela tem um som muito agradável, tem uma funcionalidade muito boa. É bonito aqui o visor. Vou te falar, vale a pena. Uma das melhores placas, se não for a melhor, das que eu trabalhei até agora. Gostei bastante. Ok? Vale muito a pena. Não vou ficar me estendendo muito, né? O vídeo já está longo. E eu já falei sobre esta plaquinha em 2 vídeos diferentes do canal que você pode procurar. Além destes modelos aqui, eu quero salientar que existem muitos outros com variação de tamanho, com variação de tipo de botões, né? Por exemplo, há modelos que em vez de você ter botão de clique aqui para o volume, você tem um potenciômetro. E aí pode ser que por conta do visual as pessoas gostem mais ou menos de um modelo em relação a outro, né? A funcionalidade, às vezes um tem o carregador, como eu mostrei aqui, outro não tem. O tamanho às vezes é mais adequado a um projetinho do que o outro, né? Às vezes, vamos supor, você tem na sua caixinha lá um tamanhozinho assim, compridinho e estreito, o outro já mais quadradinho. Então, tudo isso são coisas que você pode adaptar conhecendo cada modelo. Atualmente, os vendedores, eles estão oferecendo, só um minuto, voltando. Atualmente, os vendedores estão oferecendo a opção de você escolher o tipo de controle. Um controle mais robusto, como esses daqui, ou um controle mais simples, mais magrinho, como este daqui, ou este, né? Você pode escolher. Há outros modelos de controle também, né, que são oferecidos, mas assim, hoje tem essa opção de você comprar o controle no ato conjunto com a plaquinha, um controle mais robusto ou não. Essa versão aqui fica mais cara, mas me parece funcionar melhor. As outras são mais baratas. A diferença quando é oferecida é de R$2 a R$4. Um ponto negativo de modo geral, não só para as plaquinhas, mas para qualquer coisa que vem com controle, é que os vendedores hoje não oferecem a bateria. Você tem que comprar uma bateria à parte, ok? Bem, é isso. Se vocês tiverem curiosidade sobre algum modelo específico, deixem nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo específico sobre cada plaquinha, ok? Deixem o seu like, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam, pessoal, ajudem o canal a crescer. Fiquem com Deus, aquele abraço, até a próxima.